Bom, gente, comecei a gravar aqui então. Hoje nós continuamos lá com o capítulo 7 e a nossa ideia aqui hoje é trabalhar principalmente com aquela tabela que aparece na figura, na tabela 7.4, né? Eu acho essa tabela particularmente importante para a gente pelo seguinte: historicamente, o departamento de informática é um departamento dentro das empresas que acaba funcionando como um tomador de pedidos, ou seja, outras áreas da empresa percebem que tem uma necessidade e que essa necessidade pode, de alguma forma, ser suprida vamos dizer, por algum recurso de informática, e aí chega lá no debate na porta do departamento de informática e solicita que o departamento faça algum desenvolvimento então, que esse outro departamento precise, né? A princípio não tem nada de errado nisso, né? O seu departamento funcionar como um departamento que atende a pedidos de outros. O problema que existe nisso é que a gente passa a ter uma função, como departamento, uma função passiva, de esperar que os outros se manifestem para poder então fazer alguma coisa. É aquela postura de alguém que não sabe o que precisa ser feito e, portanto, precisa esperar que alguém diga, né? A informática nos últimos anos passou a ser tão importante para a maior parte das empresas que a gente não pode depender de um departamento de informática que funcione dessa forma, né? A gente precisa que gerente e demais funcionários da área de informática conheçam o melhor possível o negócio da empresa para que eles próprios possam sugerir, então, mudanças e ajustes no negócio a partir das novas possibilidades que a tecnologia traz. Nesse sentido, ser um tomador de pedidos, como eu disse, acaba acarretando em nós estarmos sempre atrasados, porque um outro departamento, uma outra área da empresa vai precisar perceber a sua necessidade e aí vir solicitar a informática, quando talvez fosse muito mais fácil e rápido a informática, consciente dos novos recursos tecnológicos que existem à disposição, né? Se antecipar e levar vamos dizer, essas possibilidades do uso da tecnologia para resolver problemas que outros departamentos talvez ainda nem saibam que tem, né? Então, essa tabela ela trabalha com uma lógica de 3 níveis. Esse nível 1 aqui é um nível no qual a informática, como eu disse, trabalha com uma tomadora de pedidos, ou seja, quem no fim das contas, quem comanda essa negociação entre a área de informática e a área que está solicitando um serviço é a área de negócios, que se aproxima já da área de TI com uma solução pré-definida. Eu normalmente brinco que presidentes de empresas muitas vezes se encontram nos fins de semana para jogar golfe, né? E um deles fala com o outro assim: puxa, minha empresa, depois que instalou aquele ERP, aquele software de gestão integrada, o Enterprise Resource Planning Software, é uma outra empresa. Eu passo a ter todas as informações disponíveis na minha frente. Lembram lá de uma aula anterior em que ele falava de sistemas de informação transacionais, né, num nível mais básico, sistemas de informação informacionais para gerência média e sistemas de informação estratégicos para alta gerência? Pois é, o presidente da empresa está lá se gabando para o seu amigo ou para o seu concorrente, que joga golfe com ele lá no country club no fim de semana. Ele está se gabando lá dizendo: agora eu tenho a empresa nas minhas mãos, eu sei tudo o que está acontecendo porque todas essas informações chegam filtradas e ajustadas para mim via o sistema corporativo. E aí o colega dele olha para ele e diz assim: puxa, amanhã quando chegar lá na empresa eu vou ter que conversar com aquele povo da informática. E daí ele chega lá para o povo da informática e diz: eu quero um sistema de gestão integrada, eu quero um ERP, ou qualquer que seja o sistema da vez. Notem que quando a outra área tem que vir pedir isso para a informática, significa que ela já ficou sabendo disso atrasada, né? O concorrente já está fazendo, né? E é por isso que nós não queremos ter esse tipo de situação como a situação mais comum dentro da empresa, né? Ainda nesse nível 1 de relacionamento aqui entre a empresa, entre a área de informática e a empresa, nós temos situações em que
os profissionais de informática, em geral, têm pouca credibilidade dentro da empresa. Notem que eu não estou falando aqui de pouca credibilidade em termos de conhecimento técnico. Tá? O conhecimento técnico dos profissionais de informática normalmente não é o que está sendo levado em conta ou sendo avaliado aqui. É o conhecimento do negócio, é entender o que a empresa faz e por que ela faz aquilo. Tá? Então, quando os integrantes dos outros departamentos não percebem na informática massa cinzenta capaz de compreender o negócio da empresa e usar a informática para ajudar a melhorar, eles próprios vão tomando para si essa função, eles próprios vão tentando entender de que forma a informática pode ajudar a empresa e eles próprios vão, então, definindo as características de como deve ser o sistema no limite de chegar e fazer uma tomada de pedidos para a área de informática em que o sistema já está, de certa forma, pré-especificado. Né? A área de negócios, muitas vezes, tenta excluir a TI, pelo menos daquele momento em que estão sendo decididos ou tomadas as decisões mais estratégicas do negócio da empresa. Depois a gente conta para eles, depois a gente vai lá e eles implementam. Note que a área de informática, quando ela é percebida como tomadora de pedidos, ela é uma área que meramente executa a estratégia da empresa. Ela não é alguém que é envolvido na concepção de uma nova estratégia. Tá? Então, ainda nesse nível 1, nós temos aí o alinhamento entre a TI e os negócios acontecendo de uma forma que ele é conduzido pela área de negócios. A TI apenas responde aos requisitos das áreas de negócios e os negócios não exploram todas as oportunidades que poderiam ser criadas pela TI, até porque a TI está indo a reboque, né? Ela está atrasada. Então, não se explora a oportunidade, porque quem explorou a oportunidade já foi, talvez, o concorrente que tivesse uma TI mais, vamos chamar assim, de proativa. Bom, um segundo nível, né, de possível relacionamento entre a área de TI e a área de negócios é um nível em que a TI passa a ser percebida pela empresa como uma consultora, como alguém que não é mais um mero tomador de pedido, é alguém a quem vai ser feito um pedido, mas se faz um pedido já esperando que haja uma contrapartida, que haja algum tipo de discussão sobre melhores formas de se elaborar o projeto e assim por diante. Notem que, nesse caso, então, os profissionais de TI ganham alguma credibilidade já com as áreas de negócios, ou eles dispõem de alguma credibilidade. Notem, dispõem de uma credibilidade para discutir o negócio, porque, no fim das contas, as outras áreas não estão lá interessadas nos aspectos puramente técnicos da solução. Né? Para as outras áreas, a forma como a TI vai resolver um problema é um mero detalhe. O que eles precisam é que o seu problema seja resolvido. Né? Mas notem que, nesse nível 2, as outras áreas já falam com a TI acreditando que a TI consegue perceber melhor também o que é o negócio e consegue argumentar e consegue dar suas próprias sugestões, de modo que as áreas de negócio começam a solicitar a opinião da área de TI. Percebam que nesse caso aqui, embora talvez a área de negócios ainda esteja em algum grau conduzindo toda a negociação, já existe um início de criação de oportunidades em conjunto, a partir do diálogo entre as áreas. Né? Ela continua sendo predominantemente conduzida pela área de negócios, mas a área de TI passa a criar algumas oportunidades que não podiam ser vislumbradas pela área de negócios, simplesmente porque a área de negócios não tem essa capacidade de compreender, né, tudo aquilo que a TI pode fazer ou aquilo que a TI não pode fazer. Né? Porque um bom profissional da área é aquele que sabe perceber aonde que a tecnologia pode ajudar, mas também sabe aonde que ela tem limites e onde que ela não vai conseguir fazer nenhum milagre. Né? E, por fim, o que a gente está chamando aqui de nível 3, ou TI como parceira, é uma situação em que a TI e a área de negócio já trabalham muito mais próximas uma da outra.
a TI passa a fazer parte da equipe sênior de negócios. Em outras palavras, a empresa está pensando, repensando ou repensando a sua estratégia, e a área de TI é convidada para participar dessa discussão, porque os outros líderes organizacionais percebem que a TI pode trazer subsídios importantes para essa discussão. Talvez justamente os aspectos técnicos de TI sejam o que vai, inclusive, determinar como é que vai ser uma nova estratégia para a empresa, né? A TI ganha credibilidade, nesse caso ela já ganhou, melhor, já ganhou credibilidade com as outras áreas que estão dispostas a ouvir a TI antes de tomar qualquer decisão. A TI passa a fazer parte dessa tomada de decisão, né? Notem que a ligação entre as duas áreas, entre a área de negócios e a área de TI, passa a ser uma forte ligação, né? Em que existe a criação e aproveitamento de oportunidades que surgem justamente a partir desse diálogo constante entre áreas e dessa percepção de que o outro lado pode ter boas ideias que precisam ser aproveitadas, né? As áreas de negócios, nesse caso, elas conseguem se aproveitar de ideias que surgem dentro da TI. Então, vamos pensar de novo, nessa situação aqui em que a TI é apenas uma tomadora de pedidos, ela é uma mera executora de estratégia que já está pré-definida. À medida que eu avanço aqui e amadureço o conhecimento de negócios da área de TI, ela passa a atuar aqui como parceira, a TI passa a estar envolvida mais diretamente no planejamento da estratégia, na elaboração da estratégia, e nesse caso ela pode estar envolvida para fazer duas coisas que são importantes e que a área de negócio não conseguiria fazer sozinha. Ou pensar de que forma as possibilidades tecnológicas existentes hoje permitem tornar o negócio da empresa ainda mais eficiente naquilo que ele já é, ou avaliar aquelas situações em que as novas oportunidades tecnológicas, que novos recursos existentes, permitem que a empresa mude aquilo que ela faz, mude o seu negócio e se transforme numa empresa que ainda consegue levar mais valor para os seus clientes do que anteriormente. Mas percebam de novo que o fato de eu ser uma área tomadora de pedidos, uma área consultora ou uma área parceira de negócios não decorre simplesmente de o gerente de informática chegar lá na empresa e dizer: ei, gente, a partir de hoje, olha, até ontem nós éramos tomadores de pedidos, mas eu assisti lá uma aula do professor Alexandre e percebi que é importante a gente ser uma TI parceira. Então, a partir de hoje, nós somos parceiros. As outras áreas da empresa vão olhar para o cara da TI e dizer: estou estranhando esse cara, né? Não sabe nada do negócio da empresa, né? Toda vez que a gente vai falar com ele lá e dizer que a gente tem um projeto que é prioritário, ele diz: olha, vai ter que entrar na fila, porque eu tenho que fazer esse e outro, porque tem uma série de projetos lá que já estão na frente, ele não consegue perceber o que é prioritário, né? E agora, da noite para o dia, ele resolveu dizer que agora ele vai ser um departamento parceiro, que ele vai estar envolvido na estratégia. Eu nem quero isso, né? Notem que esse relacionamento entre a área de TI e outras áreas é um relacionamento que envolve confiança, e confiança que vai sendo construída ao longo do tempo, né? Não existe como um departamento que é tomador de pedidos virar um departamento parceiro no desenvolvimento de estratégias da noite para o dia. Não basta um estalar de dedos nesse caso. Isso tem que ir sendo construído e demora tempo, né? Então, em alguns casos, o que as empresas conseguem é, quando elas percebem que, de fato, o departamento de informática não consegue funcionar de outra forma que não seja como um mero tomador de pedidos, troca-se o gerente por alguém que tenha mais visão de negócios. Isso é possível, mas ainda assim esse novo gerente vai ter que se apresentar e ir demonstrando aos poucos, né, que é capaz, que entende o negócio e que, portanto, está em condições de discutir com os outros administradores ou líderes de outras áreas da empresa, está em condições de discutir a empresa e o negócio da empresa na mesma altura
que os demais. Eu sempre digo, e não canso de reforçar isso aqui para vocês, que o profissional formado em sistemas de informação é esse profissional que pode executar esse relacionamento entre o departamento de informática e os outros departamentos de uma empresa nesse nível de TI como parceira, né? Aqueles profissionais que foram formados no passado, ou na ciência da computação, ou em outras áreas um enfoque muito mais técnico da informática e que olhavam para a informática como sendo um fim em si mesmo, eles jamais conseguiam ir além desse primeiro nível, do nível 1. Então, inclusive essa discussão que a gente está fazendo aqui, é provável que daqui a alguns anos não precise mais ser feita, porque nós não vamos ter mais departamentos que sejam meros tomadores de pedidos, simplesmente porque nós vamos ter departamentos de informática dentro das empresas que sejam sempre chefiados por alguém que tem uma formação em sistemas de informação e que, portanto, sabe o valor do negócio e não apenas o que uma tecnologia pode fazer em termos puramente técnicos. Como eu disse, eu considero essa tabela aqui talvez o aspecto mais importante desse capítulo 7, e por isso eu resolvi dedicar um tempo razoável dessa nossa aula de hoje para discutir isso aqui. A minha ideia era, na sequência, que a gente fosse para o Moodle, né, e discutisse algumas questões lá sobre o capítulo 7, mas eu não gostaria de fazer isso sem antes abrir para vocês aqui a oportunidade de, eventualmente, colocarem alguma questão ali no chat do Zoom, ou, eventualmente, abrir o microfone para falar aí o que vocês pensam a respeito. De novo, como essa é uma disciplina de segundo período, né, a gente está aqui tentando formar líderes da área de TI num momento em que vocês ainda estão recebendo, por outro lado, uma formação técnica pesada, né? E eu tenho plena consciência de que talvez esse nosso curso fizesse ou venha fazendo ainda muito mais sentido quando vocês já estiverem dentro de um ambiente organizacional, percebendo todas as relações que existem essa interação que existe entre departamentos e a forma, como precisa ser construída essa confiança entre profissionais e entre departamentos e assim por diante. Ainda assim, quando me perguntam se nós devíamos ter uma disciplina como essas desde o início do curso, eu digo que sim, porque eu acho que vocês, no primeiro momento que vocês tiverem a oportunidade de estar dentro de uma empresa, a gente já quer que vocês estejam lá, por mais que vocês ainda não estejam numa função de gestores, mas a gente quer que vocês estejam lá como funcionários que estão colaborando com o gestor. A gente quer que vocês já entendam o que está passando na cabeça dele, né? O que ele precisa para que o negócio dê certo e para que ele possa, assim, conseguir garantir que o departamento funcione e que a empresa como um todo esteja gerando mais valor para os seus clientes do que custos ao transformar insumos ou matérias-primas em produto acabado. Estejamos nós falando aqui de produtos ou de serviços, isso importa pouco, né? Dúvidas, gente? Questões? Escrevam alguma coisa ali no fórum, só para eu ter certeza que vocês estão aí do outro lado. Eu vejo aqui uns nomezinhos ali em cima da minha página aqui, mas se tem uma coisa frustrante pelo menos desse nosso ensino à distância, em que a gente está tentando estabelecer aqui algum grau de diálogo com vocês, é o silêncio do outro lado. O Fernando parece que escreveu alguma coisa ali. O Fernando Zageski. É assim que fala o teu nome, Fernando? Eu nunca sei se é Zageski ou Zageski, que é o colega de vocês que está fazendo mestrado com a gente ali na UTFPR, né? Ele diz assim, ao que parece, o alinhamento é possível quando a área de TI está alinhada com os objetivos estratégicos da organização, trabalhando em uníssono com a atividade fim, ao contrário de atuar apenas com uma atividade meio, uma atividade
apenas como um meio operacional, né? Na realidade, é bem isso, Fernando. No nível 1, ela está atuando como um meio operacional, está ajudando a executar uma estratégia que já foi definida. Isso não é ruim, se ela fizer isso bem feito, já é muito melhor do que nada, né? Mas no nível 3, a gente teria essa área de TI contribuindo para definir a estratégia, ou seja, muito mais alinhada com os objetivos estratégicos, porque entende quais são os objetivos estratégicos. Quem mais? Quem que está por aí hoje? Gente, uma coisa importante vocês fazerem, coloquem lá pelo WhatsApp, lá, não deixem de mandar aqui um oizinho, pelo menos no WhatsApp, durante o horário da aula, ou melhor, durante o horário desse nosso encontro, já que nós não estamos chamando isso aqui de aula, né? Para a gente poder depois saber quem está por aí, né? Fernando, diga lá. Ah, não, ele se escondeu de novo. Ah, não, apareceu. É Zagesc, professor. Zagesc. Ah, tá, beleza. Não estou sabendo. Agora já sei. Algum dos meus alunos de graduação aí? Mostra a cara aí. Vamos mostrar que vocês são corajosos, gente. Será que eu vou ter que dar aqui, começar a distribuir pontinho, né? A gente faz assim, ó. Gente, um pontinho para quem mostrar a cara e der um oi. Não, você não ganha ponto, Fernando. Você pode ficar quietinho no seu canto. O outro Fernando até pode ganhar ponto. Tá bom. Não. Parece que entrou mais alguma questão aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Tá. Deixa eu ver se eu não perdi nada aqui para cima, só um pouquinho. Então, vamos lá. Tá. A Caroline fala ali, professor, no nível 3, podemos dizer que muitas vezes o pessoal de TI está presente nos outros departamentos? Pode ser que sim, Caroline. Pode. Inclusive, essa é uma das formas da gente conhecer o negócio da empresa. Eu sempre digo para vocês, se vocês entrarem numa empresa como estagiários, né, sejam aquele estagiário xereta. Tá? Esteja lá, você é funcionário do departamento de informática, mas assim que você tiver uma oportunidade de visitar um outro departamento, se tem que o chefe quer que você vá buscar alguma coisa, você vai buscar lá no outro departamento e fala com a pessoa, tenta entender o que ele faz, né? Sem dúvida nenhuma, uma forma da gente se tornar mais relevante é entendendo o que os outros fazem, né? Aliás, as maiores dificuldades que existem na implantação de TI nas empresas é porque um departamento não sabe o que o outro faz. Então fica todo mundo em algum grau fazendo algo que é útil para o outro departamento, mas também fazendo coisas que vão ser jogadas fora. E aí acaba sendo energia desperdiçada, né? Então estar presente nos outros departamentos é importante, sim. É claro, você tem que fazer isso de uma forma como, de novo, você tem que fazer o teu trabalho, né? Então você tem que estar no teu departamento a maior parte do tempo, mas você tem que fazer isso também procurando entender o que está acontecendo no restante da empresa, né? O Matheus mencionou ali, atualmente as empresas que estão surgindo, principalmente as startups, consideram a tecnologia e inovação essenciais para o negócio. Assim como as grandes empresas tentam buscar essa inovação através de hackathons, consultorias e afins. Por isso, parece sim que as empresas no futuro terão uma TI muito forte dentro da empresa. Bom, é claro, quando a gente fala de startups, né, startups são empresas que já têm uma característica de empresa tecnológica, né? Em geral, ela tem um cunho tecnológico muito forte, então eles têm esse viés. E você tem razão aí, Matheus, quando você fala lá que empresas grandes, às vezes, até porque elas são mais engessadas, né? A gente chama de empresa grande, ela se move mais devagar. E uma forma dela trazer para dentro dela inovação, muitas vezes, é realizando esses hackathons, ou seja, competições aí de ideias, né, em que elas vão, de certa forma, em alguns casos, estão até promovendo o surgimento de startups que elas vão, de alguma forma, financiar para que desenvolvam produtos e serviços que possam ser importantes para elas, né? Então, esse aí, sem dúvida nenhuma, é um encaminhamento, sim, para garantir que a tecnologia esteja alinhada com o negócio da empresa. Opa, o Zoe apareceu lá. Tudo bem, Zoe?
Professor, Diga, Fernanda. professor, Pode falar. eu acredito que o Matheus ele tocou num ponto bem interessante mesmo, porque essa percepção ela está muito alinhada com a estrutura, né, da organização. Acho que a chave é isso, né? Quando a gente tem uma estrutura mais verticalizada, a tendência é essa, né? Cada um trabalhar ali no seu departamento sem compartilhar. E aí a comunicação falha, né? Do que é estratégia, da onde a empresa, para onde a empresa quer ir. E aí essa tendência de excluir o departamento de TI, ela é bem forte, né? Ou de excluir qualquer Diferente um que do que ele esteja se colocou das auto-excluindo. startups ou das linhas startups. Sabe, em alguns Exatamente. é de excluir qualquer um que esteja se auto-excluindo, sabe, Fernanda? Porque, na verdade, muitas vezes o departamento de informática ele é um departamento que tende a ser tímido. Assim, pelo menos aquele departamento mais tradicional é um departamento formado por gente que às vezes até escolheu ir trabalhar numa área mais técnica, trabalhar com computadores para não ter que trabalhar com gente, né? E a hora que isso acontece dentro da empresa, digamos assim, é a receita para que a coisa não funcione, né? Alguém que quer trabalhar sem falar com os outros. Numa startup, que é uma empresa pequena, em que todos estão dentro do mesmo espaço físico, na maior parte dos casos, às vezes até dentro de uma mesma sala, a comunicação entre as diversas pessoas é mais fácil. Em empresas grandes, que vão se tornando cada vez mais departamentalizadas, a comunicação entre os departamentos se torna mais difícil e a gente precisa incentivar que isso aconteça de qualquer forma. Então, é aí que eu digo de novo, você é o estagiário, mas vai lá no outro departamento ver o que eles estão fazendo, não seja aquele chato, né, que atrapalha o trabalho dos outros, mas tente descobrir o que ele está fazendo, veja como que ele acha que a informática podia... Porque a startup, ela já... Até porque a startup, ela já existe com uma base tecnológica, né? Ela tem que ter a base tecnológica para ela ser considerada startup. Já que Então, está acho que a aparecendo tanto tendência o de a gente ter termo esses startup aqui para profissionais... nós... Desculpe, Fernanda, desculpe, te cortei. Não, pode, eu só ia falar isso aqui. Até por ela já ter uma base tecnológica, né, a tendência é que tenhamos profissionais que já sejam mais abertos, não tenham esse comportamento tímido, né? Sim e não, né? Sempre depende vamos dizer, tem gente, principalmente os nossos colegas aqui, os alunos de sistema de informação, eles têm os colegas dele ali, colegas da engenharia da computação, e com certeza eles fazem uma disciplina ou outra juntos, e vão perceber isso mais ao longo do tempo, né? Pode ser muito mais como um estereótipo do que qualquer outra coisa, mas a gente tenta formar esses estudantes de sistemas de informação já para ter essa característica de serem mais abertos a se comunicar com outros seres humanos também, para saber quais são as necessidades que eles têm da tecnologia, né? E algumas das disciplinas mais técnicas da computação empurram o profissional para uma situação em que ele tem que estar muito focado naquele trabalho técnico dele e ele não pode ser sequer atrapalhado por outros. Então ele fica fechadinho ali e ele acaba esquecendo do resto do mundo em função daquilo que ele está fazendo. Tem horas que é importante a gente conseguir se focar, né? E fazer um trabalho nosso esquecendo o que está acontecendo com o resto do mundo, mas também tem muitas situações em que é importante você interagir com o resto do mundo para entender de que forma aquilo que você está fazendo pode se tornar ainda mais importante. Tá? O que eu ia falar ali, Fernanda, que eu achei que eu estava te cortando, até fazer uma propaganda para os nossos alunos aqui, que são alunos de segundo período, mas a gente pode já ir pensando para frente, né? Agora, no segundo semestre, tá? Se tudo der certo, estaremos de novo presencialmente, né? E num ritmo normal. Eu vou oferecer uma disciplina para o mestrado em administração, mas que pode ser uma eletiva, pode ser uma disciplina optativa para alunos da graduação na computação também, que é sobre startups, né, a lógica das startups no modelo do Vale do Silício, né? Então, essa disciplina vai ser, inclusive, que pode ser um desafio interessante para vocês. Me lembrem, se alguém tiver interesse, me lembrem lá na frente que ou até me avise agora, porque eu já lembro de vocês e aviso depois quando ela for acontecer, que essa disciplina vai acontecer em inglês, né? A gente normalmente tem alunos de fora vindo para cá,
A Fernanda e o Fernando fizeram essa disciplina o ano passado, só que eles fizeram ainda na versão em português, né? Nós, esse próximo semestre, nós vamos oferecer essa disciplina em inglês, até porque a maior parte dos textos que a gente trabalha são em inglês. Mas a ideia é que aqueles que têm uma vocação mais empreendedora entendam melhor o que faz, né? O que faz uma startup do Vale do Silício ser, em geral, tão bem sucedida e o que ele precisaria fazer por aqui para conseguir ter o mesmo tipo de resultado. Tá? Feito esse comercial aí da disciplina do mestrado lá no segundo semestre, a Caroline tinha escrito mais alguma coisa aqui, só que eu acho que ela falou assim, por exemplo, alguém de TI no marketing, no RH, ela ainda está complementando a ideia anterior dela lá, e é isso mesmo. Muitas vezes em empresas grandes se faz isso, tá? A área de TI coloca gente que fica lá, alguém da TI que fica o tempo todo responsável por ajudar lá no outro setor. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado para que isso não esteja acontecendo de novo de uma forma puramente operacional, que essa pessoa não esteja lá só para resolver um problemazinho técnico, né? Que não esteja lá só para fazer a coisa acontecer do jeito que ela já vem acontecendo. Tá? Que possa, de fato, ser alguém que esteja lá para entender como funciona aquele departamento e trazer depois para dentro da informática essa informação para que a informática possa pensar melhor a sua abordagem para os problemas da empresa. Mais alguma questão aqui, gente? Se não, a minha ideia é a gente ir lá para o Moodle. Eu só preciso de uns 5 minutinhos para colocar umas questões para vocês lá, né? E daí eu já aviso vocês pelo WhatsApp que as questões já estão funcionando. Então, aproveitem aí 5 minutos, já que estão todos em casa mesmo. Aproveitem para ir lá, tomar um cafezinho, né? E daqui a 5 minutos eu já vou dizer para vocês, as nossas questões estão lá, vamos começar a trabalhar nelas. A ideia de quando a gente for começar a trabalhar nas questões vai ser de novo usar aquele nosso gerador de números aleatórios que a gente usava lá atrás nas nossas aulas presenciais também, para que não fique todo mundo respondendo as mesmas questões. Legal? Então, aviso vocês daqui a uns 5 minutinhos lá pelo WhatsApp que as perguntas já estão disponíveis. Tá bom? Até daqui a pouco.